Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter o domínio das suas emoções, a ter blindagem emocional e recuperar a sua coragem de agir. Então, se isso te interessa, fica aqui porque a gente vai falar sobre pessoas que ficam cansadas constantemente. Sabe aquela sensação de estar sempre cansado e você não consegue se recuperar? Você já passou por isso ou você está passando por isso? Então você precisa entender, primeiro, a causa. Por que você está desse jeito? E dois, como sair disso. Então não adianta apenas saber a causa, eu preciso saber da solução. E também muitas vezes não adianta eu só pensar na solução, eu preciso entender a causa, onde isso começou, onde esse padrão começou. Então, se você está aí vivendo emocionalmente cansada, fisicamente cansada, essa conversa é para você, tá bom? Seja bem-vinda, diz de onde você tá falando para eu te dar um bom dia especial aqui. Deixa eu pegar os meus óculos, porque nessa idade a gente já não consegue enxergar essas letrinhas miúdas do Instagram. Ilma, seja muito bem-vinda, a Sam Aparecida, a Eliane Ribeiro, Raquel Cantarello. Oi Raquel, que legal você aqui, seja muito bem-vinda, saudades. A Eliane, bom dia, tô aqui tentando ter forças para levantar da cama, muito cansaço e dores pelo corpo. Então Eliane, posso te fazer um convite? Fica aqui comigo nos próximos minutos, tá bom? Provavelmente você vai entender, você vai ter clareza de como sair dessa situação, tá bom? Fica aqui comigo e pode ter certeza que esse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com você pode te ajudar, tá bom? Sam Aparecida, bom dia, seja muito bem-vindo. Então, sem perder mais tempo, é hora da gente começar essa conversa. Vou pedir, claro, para você, se você puder, compartilha com as pessoas que são importantes para você. Oi, Nilson, manda para as pessoas que são importantes, que talvez estejam vivendo essa mesma situação desse cansaço que nunca passa. É uma sensação, muito ruim. O que você precisa entender? Que esse cansaço que você tem hoje, até como a Eliane colocou aqui, isso é uma consequência de escolhas e decisões que você teve ao longo da sua vida. Escolhas e decisões. Esse cansaço, esse esgotamento físico e muitas vezes emocional é uma construção de anos e anos e anos. E claro que essa construção provavelmente não foi consciente. Você não escolheu ter esse padrão para chegar a essa situação. Faz sentido? Não, nenhum sentido de você construir algo que é ruim para você, mas inconscientemente isso pode sim ter acontecido. Aqui no nosso subconsciente existe uma programação que ela age de acordo com significados que a nossa mente deu para várias experiências. E talvez hoje você esteja cansada ao extremo. Talvez você tenha aquela sensação de não conseguir desligar, você talvez tenha aquela sensação de sempre estar em movimento, mas não em ação, e existe uma grande diferença, eu vou te explicar agora. Por quê? Porque ação é quando você vai de um lado para o outro. Vamos imaginar numa piscina, você cai na piscina e aí você não sabe nadar. O que vai acontecer? Você vai ficar o quê lá? Se debatendo para se salvar, correto? Ou seja, você gasta energia, você se esgota fisicamente, mas você acaba não saindo do lugar. Ação é diferente. É quando você cai nessa mesma piscina, mas você sabe nadar. Você sabe coordenar as braçadas, as pernadas, e aí você vai de um lado para o outro da piscina. Faz sentido isso para você? Essa é a diferença de ação e movimento. E talvez hoje a sua vida esteja muito mais em movimento do que em ação. Estar em movimento significa que você talvez esteja fazendo muitas coisas que inclusive não são suas, carregando pesos que não são seus. Alguém aqui se identifica com isso? Talvez você hoje esteja muito cansada de carregar responsabilidades que não são suas, culpas que não são suas. Raquel, faz muito sentido. Boa, Raquel. Isso faz com que você, claro, perca
o combustível da vida. Você sabe qual que é o combustível da vida? O combustível da vida chama-se alegria. Alegria, escreva aqui. Alegria é o combustível da vida. Imagine um carro. Você pode ter o carro mais luxuoso, mais caro na sua garagem. Mas se ele não tiver combustível, ele não vai andar. Ele não vai servir, digamos, para a sua finalidade principal, que é levar você de um lugar para o outro. Pode ser que sirva como um grande objeto de decoração, mas para a finalidade, a principal finalidade dele, ele não vai ser usado. E uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. E quando você está carregando pesos, responsabilidades, culpas que nem sempre são suas, você perde a alegria. E aí, escreve aí no seu caderno, conta emocional. O que é a conta emocional? Imagine que você tem uma conta como a conta bancária, a sua conta bancária, onde o dinheiro é um meio para você movimentar essa conta bancária. Na conta emocional, o dinheiro é a alegria. Quando você vive momentos felizes, de realizações, momentos onde você se sente bem, seja num relacionamento, seja na sua profissão, seja com hábitos saudáveis, você está colocando alegria nessa conta emocional. Você está colocando vou botar aqui entre aspas, esse dinheiro nessa conta emocional. Faz sentido? Você está colocando, né? Viveu momentos felizes, viveu lá um momento feliz com a tua filha, com o teu filho, com o seu marido, com a sua esposa, você está depositando alegria nessa conta emocional. Só que se você tem uma vida muito difícil, uma vida de muito desgaste, uma vida de muita sobrecarga, uma vida de infelicidade, de tristeza, de relacionamentos tóxicos, abusivos, de um trabalho que você não gosta, se você mantém hábitos ruins na sua vida, o que acontece? Para sobreviver, você precisa sacar esse dinheiro, a alegria. E aí a pergunta que eu te faço, e aí você não precisa nem me responder aqui, mas reflita e seja sincera com você. A sua conta emocional hoje, ela é positiva ou ela é negativa? A sua conta emocional hoje é uma conta realmente com mais alegria ou você está devendo alegria para a sua vida? Por isso que a gente precisa fazer escolhas e tomar decisões que hoje estão trazendo para a nossa conta emocional esse negativo. Você vai precisar, talvez, se desvincular de situações, de pessoas, de hábitos que são ruins para você e que tiram a sua alegria. Lembra, a alegria é o combustível da vida. Uma vida sem alegria é uma vida muito difícil. E eu tô te falando isso não é para você simplesmente aceitar e se conformar, mas pelo contrário, para você se inconformar. Mas não para se culpar, não para se machucar com palavras, com pensamentos, não. É um momento para que você se acolha, mas decida, mas haja, mas faça algo diferente. Porque você talvez clame por coragem. Ô gata, eu quero sair dessa vida que eu tenho hoje e eu preciso de coragem. Muitas pessoas me procuram porque elas querem coragem. Eu me tornei um mentor de coragem para ajudar pessoas a recuperar essa coragem. Só que as pessoas chegam, ontem até foi engraçado, eu falei com uma paciente minha de hipnoterapia e ela está fazendo o meu protocolo. E ela falou assim, eu preciso te confessar uma coisa, né? Ela fez a primeira hipnoterapia completa do protocolo e ela tem uma questão do relacionamento dela que ela não aguenta mais. E ela disse para mim o seguinte, eu preciso te confessar uma coisa. Eu achei que depois da primeira sessão de hipnoterapia, eu ia chegar em casa, eu ia pegar as minhas coisas e eu ia embora. E eu ia largar tudo. Mas agora eu estou entendendo o que a gente está fazendo aqui. Por quê?
Porque essa atitude, se ela fizesse dessa maneira, é a coragem que eu chamo de heróica. Uma coragem muitas vezes inconsequente. A coragem que a gente clama muitas vezes é essa coragem heróica que a gente vê na literatura, que a gente vê no cinema, que a heroína, o herói, eles têm lá um ato de bravura e aí as coisas acontecem de um jeito diferente. Essa é a coragem heróica. Só que a coragem heróica, ela não sustenta uma mudança de vida a longo prazo. Uma coragem heróica muitas vezes vai te trazer mais problemas e, pior de tudo, fará você desistir. Fará você recuar e com isso você se frustrar. E aí o que eu disse para ela? Coragem é uma construção. Escreve aqui para você não esquecer. Coragem é uma construção. Coragem, a palavra coragem é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Agir com o coração. Essa é a etimologia da palavra coragem. Agir com o coração. Por isso que eu digo que você pode construir uma vida incrível, a sua vida de coragem. Pensa na sua vida de coragem agora. Como é que seria uma vida ideal para você? E cada um vai ter a sua. Não existe uma vida de coragem para todo mundo. Apesar de a gente ter sido de uma certa maneira adestrado a ter uma vida meio que scriptada. Mas a vida de coragem, ela é única. O que é bom para você pode não ser bom para mim. O que você gosta pode ser o que eu não gosto e vice-versa. Uma vida de coragem é uma vida que é boa para você de acordo com os teus valores, os teus princípios, as suas regras, os seus sonhos, os seus objetivos. Qual é a sua vida de coragem? Reflita agora. Qual é a vida de coragem que você gostaria de ter e que você merece ter, mas você hoje não tem? E você não tem, não é por falta dessa coragem heróica, mas sim dessa coragem verdadeira, a coragem da ação com preparação. Escreva, coragem é ação com preparação. Preparação, se preparar para que você possa verdadeiramente mudar a sua vida. Eu sempre digo que a principal preparação, a primeira que todo mundo precisa, é dominar as emoções. É impossível você fazer uma mudança importante na sua vida. É impossível você sustentar uma mudança importante, seja num relacionamento, seja numa transição de carreira, seja na manutenção de hábitos saudáveis. É impossível para sua prosperidade. É impossível você fazer qualquer mudança e sustentá-la sem dominar as emoções, que é o que eu chamo, escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter essa blindagem emocional para dominar essas emoções. No momento que você tem isso, você está construindo a sua coragem. Na nossa vida, e a psicologia fala muito disso, 70% das nossas ações são emocionais. E eu diria que isso é até subestimado, eu diria que é muito mais do que isso. Mas vamos pensar nisso, 70% das suas ações, decisões são emocionais e 30% racionais. Se você não domina suas emoções, imagine as decisões e escolhas que você está fazendo hoje para a sua vida. Já parou para pensar nisso? Talvez o teu comportamento hoje, os teus resultados não sejam aqueles que você gostaria. Por quê? Porque você não domina suas emoções. E aí você diz, eu quero coragem. Mas a coragem que você precisa é a coragem dessa construção. A construção da ação com preparação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho, deixa eu ver aqui algumas perguntas. A Raquel, deixa gravado, vou compartilhar, essa conversa é muito necessária. Sim, ficam todas gravadas, viu, Raquel? Fica tranquila. Legal, obrigado, compartilha sim, muito obrigado. Oi, Eloide, bom dia. A Mariana também por aqui, a Neide, sejam bem-vindas. A Ellen, Holanda, a Celine, a Lana, sejam muito bem-vindos. A Ana também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse cansaço extremo, esse cansaço excessivo que você tem hoje é a falta de alegria na sua vida. Por quê? Porque existem coisas que você precisa desapegar, existem coisas que você precisa deixar para trás. Talvez hoje você tenha tarefas e responsabilidades
que você aceitou como suas, mas não porque você queria, mas, por exemplo, por medo de ser abandonada, por medo de ficar sozinha, por medo do julgamento das pessoas. Faz sentido isso para você? Você não quer confusão? Por quê? Porque talvez lá na tua infância você viveu muitas brigas e aí a tua mente deu um significado. Evite brigas. Brigas são muito desgastantes. Tudo que nós vivemos na infância, da gestação até o final da primeira infância, que é aos 7 anos de idade, tudo isso tem um impacto muito grande no seu comportamento hoje. Porque tudo aquilo que você viveu, todas as experiências que você viu, ouviu, sentiu, a sua mente deu, escreva aqui, significados para tudo que você viveu, desde a gestação, significados. Então, se lá atrás, por exemplo, você viveu muitas brigas na sua casa, vendo papai e mamãe brigando, a sua mente pode ter dado um significado de que brigas são ruins, são perigosas. E aí como passa a ser o seu comportamento? Evitar brigas. E como que eu evito brigas? Eu aceito o que você quer me dar. Eu aceito o que você pensa sobre o que a gente vai fazer no final de semana. Eu aceito para não entrar em conflito. Mesmo que isso esteja o quê? Me corroendo por dentro. Quem aqui já viveu isso? Mesmo que isso esteja aqui, olha, embrulhando meu estômago, mas eu aceito. Por quê? Porque eu não quero brigar. Porque minha mente deu um significado de que briga é ruim. E claro que briga é ruim. Mas o problema, presta muita atenção, o problema é que enquanto você não mudar esse significado que a sua mente tem aqui, por exemplo, sobre uma briga, sobre as brigas que mamãe e papai tinham, o que acontece? Você se cala, você aceita tudo. Aí você aceita responsabilidades que não são suas, você aceita carregar o peso da vida de outras pessoas. E é por isso que você vive cansada. Você não consegue dormir direito, você não consegue se alimentar direito, você não se cuida direito, você não se acolhe, você simplesmente é uma máquina de fazer. E como qualquer máquina, se você ficar o tempo todo em trabalho, é óbvio que uma hora você vai pifar. Uma hora você vai pifar. Eu estava conversando com uma mentorada minha segunda-feira ou terça-feira. Segunda-feira, hoje é quarta, né? Segunda-feira. Ela estava num princípio de burnout. Por quê? Porque fazendo muitas coisas, muitos problemas. Ah, Gata, mas a vida não tem problemas? É óbvio que tem problemas. É óbvio que tem problemas. Eu tenho muitos problemas, inclusive. Eu estou lidando com alguns, inclusive, desafios, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, eu estou lidando com os desafios incríveis, né? E eu falo, cara, não é possível, né, que eu vou viver esses desafios. A vida não é fácil. Por isso que você precisa estar preparada para enfrentar a vida. Por isso que você precisa ter o domínio das suas emoções. Para quê? Para que as suas decisões, escolhas, elas sejam baseadas em evidências e não baseadas na emoção. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui um comentário da Eliane. Sim, eu evito brigas a qualquer custo e isso afeta a educação das minhas filhas. E deixo elas fazerem as coisas para evitar brigas. Eliane, entendo você perfeitamente. E vou te fazer uma confissão aqui, olha só. O Ogata vai entrar na terapia, na autoterapia aqui. Eu também tô, como eu falei, né, tô vivendo alguns desafios com as minhas filhas adolescentes e tô me enxergando, né, nas atitudes e comportamento delas, né? E eu também vivi num ambiente de muitas brigas na minha infância. Não sei se você viveu, tá? Mas eu vivi num ambiente de muitas brigas entre os meus pais, né? E eu sei o quanto aquilo impactou negativamente em mim, no medo mesmo, né? De uma certa maneira me distanciar das minhas filhas. Então, existe uma linha tênue, né? Entre você dar o limite e você, muitas vezes, frustrar o seu filho e sua filha.
e você mantê-las, né, num bom caminho de vida. Então eu te entendo completamente. Por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa história. Por isso que é tão importante fazer as pazes com a nossa história. E fazer as pazes com a nossa história é dar significados diferentes para aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente é criança, a nossa consciência crítica, a nossa consciência de entender contextos, ela é muito baixa. Por quê? Porque a gente nasce com uma folha em branco e essa criança, com as experiências dela, ela vai entendendo o mundo, ela vai criando esses significados. E essa consciência crítica é muito baixa. E conforme ela vai crescendo, amadurecendo, essa consciência crítica ela vai aumentando. E a gente precisa entender que um fato que aconteceu na infância, para o adulto que olha para essa criança, você pode minimizar. Ah, mas não foi tudo isso. Mas para a criança foi. Para a criança é um impacto muito grande. É uma fala, uma bronca, da maneira que você vai falar, uma promessa que você faz e não cumpre. Ah, mas eu só prometi um sorvete, mas não deu para eu passar lá na sorveteria. Ok. Mas pode ser, não é que é. Pode ser que a mente tenha dado um significado. Por exemplo, a minha mãe, o meu pai, eles não cumprem com a palavra deles. E aí eu passo a me sentir traída. Cria-se uma ferida de traição. Isso tudo precisa ser muitas vezes ressignificado porque está impactando diretamente no seu comportamento hoje. Então, se você hoje não consegue se desvencilhar desses excessos de responsabilidades, de culpas, de carregar as outras pessoas nas suas costas, você tem que entender o padrão. Por que que isso começou? Quando que começou? Porque talvez tenha começado em um momento que você era uma criança ou até na gestação e esse padrão ele está tão enraizado aqui no seu subconsciente que, digamos, essa é a verdade, o mundo é assim que eu tenho que agir, por medo do que aquela criança viveu. Não pelo medo do que hoje a adulta ou adulto tem, mas pelo medo daquela criança. Então, se aquela criança, por exemplo, ela se sentia sozinha, porque ela ficava, sei lá, sem a mãe, sem o pai, durante boa parte do dia, porque eles precisavam trabalhar, e ela não tinha o irmãozinho, e ela era, de uma certa maneira, ficava ali solitária, para aquela criança, a dor pode ter sido muito impactante. E aí isso faz com que a mente crie estratégias para que ela não reviva isso. E aí qual é a melhor maneira? Eu preciso ter pessoas ao meu lado. E como que eu posso ter pessoas ao meu lado? Sendo uma pessoa, digamos, que não faz nada para ninguém? Que fala as coisas na cara das pessoas? Não, isso eu vou afastar, correto? Eu vou afastar as pessoas. Mas se eu sou a boazinha, se eu sou aquela pessoa que diz sim para tudo, que sempre me coloco à disposição para fazer tudo pelos outros, se eu sou aquela que as pessoas pisam na bola e eu vou lá e perdoo, eu quero essa pessoa perto de mim. Faz sentido? E assim, esse padrão é perpetuado. Esse padrão se torna a sua zona de segurança. E aí você age no mundo dessa maneira. Por isso que talvez hoje, para você vencer esse cansaço que nunca passa, claro, você precisa tomar a decisão e ter a coragem de dizer não. A coragem de impor limites. Mas a coragem da ação com preparação, beleza? Dominando as suas emoções, não a coragem heróica. Porque não adianta você começar a falar não para todo mundo. Ah, eu aprendi lá na live do Gata que eu vou lá, só agora eu preciso falar não para as pessoas. Aí você fala não, 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 não. E aí você tem uma reação, porque as pessoas vão reagir. No momento que você fala não para alguém, você acha que a pessoa vai falar: nossa, palmas para você, olha que incrível, você fala não agora, perfeito, vou respeitar o seu não. Não, não vai ser assim. Elas vão reagir. Sabe o que elas vão falar para você? Nossa, você não era assim.
Você está estranha? O que está acontecendo? Porque elas vão estranhar. Porque você sempre disse sim e agora você diz não? Como assim? Elas vão estranhar. Por isso que se você não tiver o domínio das suas emoções, se você não tiver a blindagem emocional, você desiste. Você volta ao mesmo padrão. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui um comentário. Oi, Ana Ju, seja muito bem-vinda, viu? Eloíde, gata, a fobia pode ser por ter sido repreendido e por não ter colocado para fora aquilo que deveria ter falado? Pode ser uma causa sim, pode ser uma causa sim. Dependendo do contexto, né? Dependendo do contexto. Pode ser algo que está sufocado aqui em você e que precise ir para fora. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem mais... não, aqui eu já li. Perfeito. Esse cansaço, ele precisa ser visto com urgência por você se você vive dessa maneira. Tudo bem? Por quê? Porque uma máquina que não descansa, uma máquina que não consegue repor as próprias energias, uma hora ela vai pifar. Isso abre-se um portal, infelizmente, para muitas doenças. Então, assim, não normaliza você estar cansada o tempo todo. Não normaliza. E, principalmente, não banque a heroína. Tudo bem? Você não precisa ser uma mulher maravilha o tempo todo. Você não precisa, o tempo todo, fazer tudo pelos outros. Se você está fazendo tudo pelos outros e não está se colocando como prioridade, tem algo errado nisso. Você precisa ser a prioridade da sua vida. Gata, mas os meus filhos. Você precisa ser a prioridade da sua vida. Sabe por quê? Porque quem vai cuidar dos seus filhos se você não estiver bem? Se você estiver acamada? Seus filhos precisam de você. E para você que é mãe, para você que é pai, guarda essa frase. Os seus filhos, suas filhas, precisam de mães e pais curados emocionalmente hoje e não daqui a 30 anos. Porque, maravilha, né? O pai, a mãe, depois, 30 anos depois, vai para terapia, vai fazer as pazes com a história, que legal. Mas você precisa entender que o teu filho, a tua filha precisa de você curada emocionalmente agora. Porque agora que é a formação dele. Faz sentido? É agora que o seu impacto pode ser positivo na vida dele, como pode ser negativo também. Então você precisa se priorizar. Ninguém pode ser mais importante do que você na sua própria vida. Gata, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo. As pessoas vão dizer isso pra você. Nossa, você tá egoísta. Não. Prioridade. Você se prioriza para você estar forte, para poder cuidar de quem você quer cuidar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Márcia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Giovanni também por aqui. Bom dia, Dilza, gestantes e mães. Que legal, seja muito bem-vinda. A Emília por aqui também, excelente. Bom, era sobre isso que eu queria falar, tá bom? Então, entenda que coragem é uma construção. E coragem é necessária para você dominar suas emoções. Coragem é necessária para você mudar a sua vida e coragem é ação com preparação. E a principal preparação é ter o domínio das suas emoções, ter blindagem emocional. Tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!